Fernanda, na ministração, já usou aqui um texto que é bem simples da gente colocar em prática, né? Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Aquietar a alma, aquietar as emoções, aquietar a mente, diante de tantas inquietações, não é uma tarefa fácil. No domingo, no culto da tarde, a gente está fazendo a exposição do livro de Filipenses. E a gente está entrando na parte do capítulo 4, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre ansiedade, onde ele vai falar sobre o que a gente faz com a nossa ansiedade. Ele vai falar de perturbações, ele vai falar de uma paz que é uma paz sobrenatural, que a gente não encontra em nenhum outro lugar a não ser com Deus, na pessoa de Jesus. Portanto, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso. Como encontrar essa tranquilidade? Como encontrar essa paz, essa quietude? Não tem outro lugar a não ser na presença de Deus. E é por isso que a palavra do Senhor, nesse texto de Filipenses 4, a gente vai ler a partir do versículo 4, domingo a gente vai expor um texto maior, mas hoje é só alguns versículos. Ele começa dizendo o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. E eu repito, alegrem-se. E quem conhece um pouco a carta de Paulo aos Filipenses, vai ver que esse pedido, esse convite, ele faz constantemente em Filipenses. Alegrem-se no Senhor. E ele continua, que todos vocês, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que vocês fazem. Que todas as pessoas possam ver que vocês são amáveis em tudo o que vocês fazem. Que eles lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Em outras versões fala, perto Ele está. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ao invés de ficar preocupados, ao invés de ficar perturbados, ao invés de ficar ansiosos, não andeis ansiosos por coisa alguma, diz uma tradução, em vez de preocupado, ansioso, ele coloca o seguinte: orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradeçam a Ele tudo o que Ele já fez. Não é só um pedido, não é só colocar diante de Deus os nossos pedidos, é agradecer o que Ele já fez, o que Ele já deu, o que Ele já mostrou. E quando a gente deixa de andar ansioso, preocupado, e a gente ora, a gente suplica, então vocês, trocando ansiedade por oração, vão experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não tem explicação. E essa paz que a gente recebe de Deus, quando a gente ora, quando a gente deixa de se preocupar e ora, ela vai guardar vocês, vai guardar o coração e a mente de cada um de vocês em Cristo Jesus. Leia depois o capítulo todo, mas hoje a gente vai ficar somente nesses versículos. Alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se no Senhor. Mas onde eu posso encontrar motivos para me alegrar hoje? Mesmo nas pequenas coisas, onde eu posso encontrar esse motivo para me alegrar? O bom de ver Filipenses é que a gente precisa lembrar quem escreveu essas palavras. Talvez você olhar esse convite, você vai falar assim, quem escreveu isso é alguém que estava muito bem na vida. É alguém que estava passando por um momento muito fácil, muito tranquilo, muito sossegado. Mas quem escreveu isso daqui, alegrem-se sempre no Senhor, eu repito, alegrem-se, foi o apóstolo Paulo. E ele escreve isso na sua cela, lá na prisão de Roma. Ele estava preso e o motivo da sua prisão era a sua fé em Cristo Jesus. E este homem que está preso numa cela, guardado por soldados, impedido de fazer o que ele mais queria, que era visitar as igrejas, estar com os irmãos, proteger aqueles irmãos de falsos ensinos. Ele estava preso, ele estava ali impedido de estar com aqueles irmãos, mas ele estava dizendo àquela igreja, alegrem-se no Senhor. Sempre nós podemos nos alegrar no Senhor, mesmo que talvez a gente não possa se alegrar com outras coisas.
No Senhor, a gente pode sempre se alegrar. Algumas coisas acontecendo no nosso mundo atualmente. A gente vê tantas tragédias, a gente vê tantas guerras, a gente vê tanta violência, tantas mortes. São coisas que não tem como nós nos alegrar com essas coisas. Talvez haja coisas acontecendo na sua vida agora que não tem como você se alegrar. Mas, querido, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa o quão ruim pareça parecer o que você está vivenciando, uma coisa é certa: Deus ama você. Um Salvador morreu por você e há uma promessa de Deus para você, que você é especial. É por isso que o pedido de Paulo é: alegrem-se nas riquezas, não é? Alegrem-se na saúde. Foi isso que ele falou? Alegre-se nas circunstâncias. Se dependesse das circunstâncias, Paulo não estaria alegre, porque ele estava preso. É por isso que o pedido é: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. É por isso que eu e você, nós podemos nos alegrar. Se alguém teve problemas, provações e teve motivos para se preocupar, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Ele não está falando aqui de uma alegria que é impossível de se viver. O gostoso de ver essa carta é você ver uma receita de alguém que estava vivendo aquilo que ele está pedindo para a gente fazer. Não é algo que fala: faça isso que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. A gente está vendo alguém que estava experimentando isso. Ele era a prova viva do que ele estava pedindo para a igreja. Não é uma felicidade que se baseia em acontecimentos, em circunstâncias. Não é só a alegria de um sentimento, é a alegria em uma pessoa, o Senhor. É no Senhor, não é nas pessoas, não é nas circunstâncias, não é nas coisas. A minha alegria não está em nada disso. A minha alegria está no Senhor. E quando a sua alegria está no Senhor, o mundo não pode dar ou tirar isso de você. Por isso que tiraram a liberdade de Paulo. Tiraram dele a oportunidade de estar com as igrejas, mas não tiraram dele a alegria. Não tiraram dele a presença de Deus. Podem tirar tudo de você, mas a sua alegria no Senhor, ninguém tira. Ninguém arranca isso. Por isso que você não precisa das coisas desse mundo para encontrar alegria. Tolo é a pessoa, e Provérbios fala muito dessa expressão, que busca alegria em coisas deste mundo. Uma alegria que é passageira, uma alegria que se vai muito rápido. Por que é tão difícil hoje os cristãos se alegrarem? Por que será que muitos cristãos hoje vivem tão ansiosos? Ele continua dizendo o seguinte: que todos possam ver o quanto vocês são amáveis em tudo o que vocês fazem. Lembre-se, o Senhor perto está. O Senhor virá em breve. Esse é um conselho muito importante para você entender o contexto desse versículo 5. Você precisa ler o versículo 1 e 2, onde ele está falando de duas personagens, duas mulheres, que estavam tendo alguns conflitos ali na igreja. E ele então fala sobre essa questão de as pessoas verem a nossa bondade, das pessoas verem em nós gentileza. Porque sabemos e acreditamos que o Senhor está próximo, nós precisamos ser gentis com as pessoas ao nosso redor. E se há alguém que precisa ser gentil, viver essa amabilidade, essa bondade na prática, é o povo de Deus. Porque nós fomos alcançados. Devemos cultivar um comportamento justo, razoável, compreensivo nas nossas relações com os outros. Querido, que todos possam ver o quanto vocês são amáveis em tudo que vocês fazem, em tudo que vocês falam, a forma como se comportam, as suas decisões. As pessoas precisam ver Cristo em nós, a bondade de Cristo em nós. Esse pastor presbiteriano, Charles, ele diz o seguinte: a alegria está intimamente relacionada com a gentileza. E aquele cujo coração está sempre cantando, geralmente não será duro
ou indelicado com o seu próximo. Quando estamos alegres no Senhor, quando buscamos alegria no Senhor, quando estamos vivendo contentamento com aquilo que Deus nos dá, quando nós estamos cantando, a gente não tem tempo para ser indelicado com as pessoas, para ser indelicado com o próximo, para agir sem gentileza, porque não tem como uma água de uma fonte doce sair amarga. Não tem como. E é por isso que Paulo está dizendo que a gentileza, ela é um dos frutos do Espírito. Não é só uma campanha, gentileza gera gentileza. A gentileza é fruto do Espírito. E o fruto da gentileza é uma virtude que deveria ser evidente para todas as pessoas, tanto salvos como os não salvos. Gentileza é algo que não é só para crente, deveria ser para todos. Imagina como seria essa sociedade se todos agissem com mais gentileza, com mais paciência, com mais amabilidade, com mais misericórdia. Portanto, o resumo do versículo 5, se Paulo pudesse resumir, e se a gente pudesse resumir hoje, é: sejamos gentis uns com os outros. Mas vamos por um tema que talvez você aqui não está passando por isso, mas você conhece alguém que vive ansioso, você conhece alguém que se preocupa excessivamente com algumas coisas, você conhece alguém que talvez esteja preocupado com algumas situações. Não se aflijam com nada, não se preocupem, não andem ansiosos. Ao invés disso, ao invés de ficar aflitos, preocupados, ansiosos, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não esqueçam de agradecer-lhes. Agradecer a Ele. Ansiedade, preocupação, é algo que todos nós enfrentamos em diferentes momentos da nossa vida. A gente vai passar por um momento de ansiedade, de preocupação. A ansiedade é um dos motivos mais comuns que levam as pessoas aos médicos no nosso país. E isso é verdade antes mesmo da pandemia. Já estava uma crise de ansiedade. A pandemia ela só fez com que isso despontasse ainda mais. No grego, esse texto, preocupado, ansioso, aflito, significa ser puxado em direções diferentes. As nossas esperanças nos puxam para uma direção, os nossos medos nos puxam para outra direção. E nós estamos vivendo essa separação. Isto é preocupação. Significa no grego também estrangular. Essa preocupação, essa aflição, essa ansiedade, ela nos estrangula. Muitas vezes a nossa preocupação, ela apenas nos estrangula e pode causar problemas na nossa saúde. É como se alguém estivesse nos forçando, tentando tirar todo o nosso ar. Está apenas nos estrangulando, porque estamos constantemente preocupados e angustiados. É por isso que ele diz: não se aflijam, não se preocupem, não andem ansiosos por coisa alguma. Transforme suas preocupações em orações. E todos nós podemos fazer isso, porque quem falou isso é alguém que estava preso. E se Paulo, preso, conseguiu fazer isso, eu e você podemos. Vai ser difícil, mas não é impossível. Trocar essa ansiedade, trocar essa preocupação por oração. Mas sabe por que é difícil? É a primeira coisa que a gente quer deixar de fazer quando a gente está preocupado e ansioso, de orar. Até porque a gente não tem força para orar. A gente não tem motivação nenhuma. Talvez estar aqui no culto hoje para você foi muito difícil, porque a gente não tem vontade de sair de casa. A gente vai para o trabalho forçado, porque tem que ir. Porque não há vontade, não há ânimo. Quando a gente está preocupado, ansioso, essas coisas nos prendem, nos estrangulam, tiram de nós toda a nossa força. Por isso, querido, veja o lado positivo das preocupações. Quando você se sentir preocupado, ansioso, lembre que essas preocupações e ansiedades, elas servem de lembretes para você. Tem coisas que eu tenho que orar. Eu tenho que orar por isso.
Eu não tenho que me preocupar com isso, eu tenho que orar. Quando eu me vejo preocupado com alguma coisa, e isso é só um lembrete, eu preciso parar tudo e orar por isso. Eu preciso colocar isso diante do altar de Deus. Eu preciso colocar isso diante dele, porque senão eu vou carregar esse fardo, esse peso, essa preocupação, e a minha preocupação excessiva não vai resolver nada. Por isso que eu troco a oração, a preocupação por oração. E quando eu faço isso, se vocês fizerem isso, vocês vão experimentar uma paz que excede todo entendimento. Querido, você tem noção de que quem está escrevendo isso, dessa paz, que excede todo entendimento, é alguém que estava preso? Ele está dizendo para mim, para você, olha, se você trocar a preocupação, a gente falou domingo passado no culto, ele tinha uma esperança de sair da prisão, como ele também já sabia que talvez ele não sairia, seria morto. Mas Paulo em nenhum momento permitiu que essas preocupações tirassem dele a paz, a alegria. É por isso que ele diz, quando nós trocamos a preocupação, a ansiedade, por oração, a gente experimenta uma paz, que não é uma paz que vem do mundo. A mesma alegria que ele começou falando, que não vem do mundo, vem de Deus, vem do Senhor. Essa paz também não vem do mundo, vem de Deus, é a paz de Deus. Essa paz excede todo entendimento, e ela vai conservar, guardar a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. São as coisas mais atingidas pelas preocupações e ansiedade. A nossa mente e o nosso coração. A sua mente fica sem parar, aquele monte de pensamento, você pensando em tantas coisas, você não consegue desligar, você não consegue parar de funcionar esses pensamentos, de pensar essas coisas, de ficar alimentando essas coisas, e a preocupação, a ansiedade vai fazendo com que você vai ficando perturbado, ansioso, angustiado, e a paz que Deus nos dá, ela vai trabalhar justamente nisso, na nossa mente e no nosso coração. Olha que Deus perfeito. Para experimentar a paz de Deus, nós entregamos a Ele as nossas ansiedades, nós entregamos a Ele as nossas preocupações, nós colocamos diante dEle em oração, e é na presença de Deus que a gente encontra conforto, segurança, tranquilidade, mesmo diante do caos, mesmo diante das situações difíceis. Não é porque a gente vai orar que as situações vão se resolver. Não é porque a gente vai colocar diante de Deus com oração, com súplicas, com ações de graças, que tudo vai estar resolvido. Talvez a gente vai ter que caminhar um tempo ainda com isso, com essas dificuldades, com essas lutas, mas nessa caminhada a gente vai encontrar de Deus o seu conforto, a sua presença, o seu consolo. Portanto, querido, essa paz que Deus quer dar para mim, para você hoje, não depende das circunstâncias, mas da confiança que nós temos nele. A paz aqui, quando fala uma paz que excede o entendimento, é uma paz sobrenatural. Não é o tipo de paz passageira, baseada nas circunstâncias. É um estado de calma, a certeza de que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. E independente de, para mim, estar tudo descontrolado, eu sei que Ele está trabalhando para o meu bem, mesmo nas circunstâncias difíceis, mesmo nos momentos difíceis. Portanto, querido, como está o seu coração nessa noite? Como está a sua vida nessa noite? Quais têm sido as suas preocupações? Quais têm sido as suas ansiedades? Quais têm sido as suas perturbações? Paulo, ele diz o seguinte: alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Onde você está buscando alegria? Pastor, mas está tão difícil. Se você olhar as circunstâncias, de fato, a gente não se alegra. É por isso que a nossa alegria está numa pessoa, Jesus. Alegrem-se no Senhor. E quando eu olho para Jesus e vejo o amor dele por mim, o que ele fez por mim, o que ele ofereceu para mim, eu me alegro, mesmo passando por situações difíceis, porque eu olho para ele e lembro que ele me ama. Se eu olho só para as circunstâncias, eu vou achar que Deus não me ama, por isso eu estou passando pelo que eu estou passando. Mas quando eu olho para ele e não tiro os olhos dele,
mesmo nas dificuldades, eu sei que o amor dele por mim não mudou, porque a minha alegria está nele, não nas circunstâncias. E quando os meus olhos estão nele, eu lembro que ele está perto, que ele voltará. Para isso eu preciso estar preparado. É por isso que eu vivo de uma forma como ele viveria se ele estivesse aqui. Trato as pessoas da forma correta, amo, tenho compaixão, tenho misericórdia, dou aquilo que eu recebi dele. Eu não merecia amor, ele me amou. Eu não merecia misericórdia, ele teve misericórdia de mim. Eu não mereço a paciência de Deus, ele constantemente tem paciência comigo, com os meus erros. E assim como ele faz comigo, eu faço com os outros. Porque eu só dou aquilo que eu recebo dele. Mas nessa caminhada, a gente tem essas dificuldades, essas lutas, essas adversidades. Falar de paz, quando você tem um tio entubado, família preocupada, gente longe, não é fácil. Mas saber que Deus está conosco, que Deus cuida, que Deus guarda, que Deus sustenta, faz com que a gente experimente o que Paulo experimentava naquela prisão. Querido, entenda o seguinte: nada pode tirar o que Deus pode te dar, que é a paz, uma paz sobrenatural. Por isso que você vai passar situações, eu não sei se você já conversou com pessoas assim, eu já tive essa experiência, de você conversar com pessoas que estavam diante de uma tempestade tão grande, mas elas tinham essa paz sobrenatural, choravam, derramavam suas lágrimas, suas dores, mas aquilo não tirava delas a paz. Portanto, nessa noite, o convite é: troque as suas preocupações pela sua paz. Troque as suas preocupações pelas orações. Troque as suas preocupações pela entrega a Deus. Pare de carregar essas preocupações, essas aflições. Coloque diante dele. Entrega diante dele. Confia nele. Eu não sei pelo que você tem passado. O que eu sei é que esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus, que Paulo experimentava naquela prisão, é o que a gente vive hoje. É o que a gente experimenta hoje. Quando a gente olha Filipenses, a gente não está vendo a palavra de alguém que está dando uma receita de algo que pode funcionar. Paulo estava vivendo aquilo. E por isso ele diz àquela igreja: façam isso. Funciona. Eu estou vivendo isso aqui nessa prisão. Portanto, querido, eu convido você a ficar de pé. E neste momento nós vamos declarar ao Senhor que nada a gente vai temer. Nada vai nos abalar. Porque nossa fé, nossa confiança, elas estão no Senhor. Somente no Senhor. Somente em Deus e nas suas promessas.